cinema que sempre capturou nossa imaginação e, vamos admitir, nossos pesadelos também. Eu estou falando dos monstros. Desde os primórdios do cinema e da literatura, os monstros têm sido usados como uma forma de materializar nossos piores medos. Eles representam o desconhecido, o incontrolável, o outro que ameaça a nossa existência. Mas também são fascinantes, são complexos e, em muitos casos, surpreendentemente humanos em suas motivações. Para esse vídeo aqui, eu selecionei 5 monstros clássicos da ficção científica que revolucionaram o gênero, cada um à sua maneira. Fala pessoal, Beto Fernandes aqui, sejam muito bem-vindos ao canal Quadrante Alfa. Já deixa um like, se inscreve no canal, comenta e compartilha com seus amigos que ainda têm medo de monstros. E a nossa primeira parada é no espaço profundo, onde ninguém pode ouvir você gritar. Xenomorfo, franquia Alien. Um dos monstros mais aterrorizantes do cinema, o Xenomorfo, ou conhecido simplesmente como Alien. Quando falamos de monstros que causam pesadelos, poucos conseguem superar essa criatura biomecânica que combina elegância e horror em um design que parece ter saído diretamente dos nossos piores pesadelos. E, de certa forma, foi isso mesmo que aconteceu. O design do Xenomorfo foi criado pelo artista suíço H.R. Giger, conhecido por suas obras surrealistas e perturbadoras que misturavam elementos mecânicos e orgânicos. O diretor Ridley Scott ficou tão impressionado com uma pintura de Giger chamada Necromon 4 que o contratou para desenhar a criatura do filme Alien, o Oitavo Passageiro. E o resultado a gente já sabe, foi um dos designs mais aterrorizantes da história do cinema. Mas o que torna o Xenomorfo tão especial não é apenas a sua aparência, mas também o seu ciclo de vida único e fascinante. Tudo começa com o ovo, de onde sai o facehugger, aquela criaturinha simpática que só quer dar um abraço no seu rosto e enfiar um tubo na sua garganta. Que nojo! Depois desse carinhoso encontro, o hospedeiro fica ali em estado de coma enquanto o bicho vai se desenvolvendo dentro dele. E então vem aquele momento que fez plateias inteiras do cinema pularem das cadeiras lá em 1979. O nascimento do Chestbuster, que, como o próprio nome sugere, estoura o peito do hospedeiro de forma nada sutil. Oh no, not again. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. Send me a kiss, my wine. Em poucas horas, essa pequena criatura cresce até se tornar o Xenomorfo que conhecemos e uma perfeita máquina de matar. Com sua cabeça alongada, ausência de olhos, dentes afiados e uma segunda mandíbula interna que dispara como se fosse um pistão, o Xenomorfo é um predador implacável. E como se isso não bastasse, seu sangue é um ácido altamente corrosivo. Ou seja, mesmo se você conseguir ferir essa criatura, vai acabar com um buraco no chão da nave ou pior, em você, né? Bom, dizem por aí, né? Se sangra, podemos matar. No caso do Xenomorfo, se sangra, é melhor correr. Ao longo da franquia Alien, vimos várias versões aí do Xenomorfo, incluindo a Rainha Alien, Aliens do Resgate, que mostrou que a espécie tem uma estrutura social complexa, semelhante a um formigueiro. Uma curiosidade interessante é que o Xenomorfo foi desenvolvido, foi projetado para ser deliberadamente perturbador em um nível subconsciente. A forma da cabeça, a boca interna, fálica e até mesmo o método de reprodução foram criados para evocar medos primais relacionados à violação corporal e ao parto. Mesmo após mais de 4 décadas, o Xenomorfo continua sendo um dos monstros mais icônicos da ficção científica, inspirando inúmeros imitadores, mas nunca sendo realmente superado. Sua combinação de horror corporal, design alienígena verdadeiramente alienígena e ciclo de vida parasitário criou um monstro que transcende o tempo. E por falar em criaturas que transcendem o tempo, nosso próximo monstro é literalmente um clássico atemporal. Criatura de Frankenstein.
Agora está na hora de conhecer o avô ou bisavô de todos os monstros da ficção científica. Antes dos alienígenas, de criaturas radioativas, robôs assassinos, uma jovem escritora de 19 anos criou o que muitos consideram o primeiro monstro verdadeiramente científico da literatura. Em 1816, no que ficou conhecido como o Ano Sem Verão, graças à erupção do vulcão Tambora, que causou anomalias climáticas globais, Mary Shelley estava passando férias na Suíça com seu futuro marido Percy Shelley e amigos, incluindo o famoso poeta Lord Byron. Presos dentro de casa por causa do mau tempo, o grupo resolveu promover um concurso ali de histórias de terror. Foi nesse cenário que Mary teve um pesadelo que mudaria para sempre a história da literatura. Ela viu um cientista dando vida a uma criatura horrenda feita de partes de cadáveres. Esse pesadelo se transformou no romance Frankenstein e o Prometeu Moderno, lançado em 1818. E aqui vem um fato que muita gente confunde. Frankenstein não é o nome do monstro, é o nome do cientista Victor Frankenstein. A criatura em si, na verdade, ela não tem nem nome, o que, aliás, aumenta a sua tragédia pessoal. E por falar em confusões, a imagem que a maioria de nós tem do monstro, aquele grandalhão de pele esverdeada com parafusos no pescoço, andar desengonçado, vem inteiramente do filme de 1931, estrelado por Boris Karloff. No livro original, a criatura ela é descrita como tendo pele amarelada, cabelos negros, dentes brancos e surpreendentemente ágil. Ele também é articulado e eloquente e não aquele grunhidor monossilábico dos filmes. Uma das coisas mais fascinantes sobre a criatura de Frankenstein é que, diferente de muitos monstros que vieram depois, ele não nasceu mal. Foi o abandono e rejeição do seu criador, somado à crueldade da sociedade, que transformaram ele num ser vingativo. Tem até uma passagem comovente no livro, onde a criatura escondida ali fica observando uma família e aprende sobre a humanidade, linguagem, emoções. Ele até tenta fazer amizade com eles, mas é rejeitado por sua aparência horrenda. O que torna a criatura de Frankenstein tão relevante mesmo nos dias de hoje é que ela levanta questões profundas sobre criação, responsabilidade científica e o significado de ser humano. Ao longo dos anos, a criatura de Frankenstein apareceu em vários livros, filmes, séries e até em desenhos animados. De ícone do terror a personagem cômico, de metáfora para os horrores da ciência sem ética, a símbolo de outsiders em todo lugar, poucos monstros tiveram um impacto cultural tão duradouro. Uma curiosidade, o filme Jovem Frankenstein, de Mel Brooks, utilizou partes de cenários e equipamentos do filme original de 1931. Nosso próximo monstro já é mais chegado num ambiente frio, gelado e isolado. Prepare-se para conhecer uma criatura que pode ser qualquer coisa, inclusive você. A Coisa. Agora vamos falar de um dos monstros mais perturbadores da história do cinema, A Coisa, ou The Thing. Lançado em 1982 e dirigido pelo mestre do terror John Carpenter, O Enigma do Outro Mundo nos apresenta uma criatura alienígena descoberta por uma equipe de pesquisadores na Antártida. O filme já começa com uma cena intrigante, um helicóptero norueguês perseguindo desesperadamente um cachorro pela neve. Spoiler, aquele não era bem um cachorro. Mas a história da coisa começou muito antes, em 1938, com o conto Who Goes There, do autor John W. Campbell Jr. O conto já havia sido adaptado uma vez para o cinema em 1951 como O Monstro do Ártico, mas foi a versão de Carpenter que realmente capturou a essência aterrorizante da criatura. A coisa consegue imitar perfeitamente qualquer ser vivo que ela toca. Ela copia cada célula, cada memória, cada comportamento. A pessoa ou o animal infectado nem mesmo sabe que foi substituído até que a criatura decide se revelar. E quando ela se revela, bom, é aí que a mágica acontece. Os efeitos práticos criados para esse filme são lendários. Em uma era bem antes do CGI, a equipe de efeitos visuais criou algumas das transformações mais grotescas e viscerais já vistas no cinema, usando uma combinação de animatrônicos, maquiagem protética e técnicas de stop motion. O resultado são cenas que continuam impressionantes e perturbadoras mesmo mais de 4 décadas depois. Curiosamente, quando foi lançado em 1981,
92, O Enigma do Outro Mundo foi um fracasso retumbante de bilheteria e massacrado pela crítica. Lançado apenas 2 semanas após o amigável ET do Spielberg, o público não estava preparado ainda para o alienígena que, ao invés de fazer amizade com crianças, prefere devorar elas ou transformar em bichos biomecânicos estranhos. Com o tempo, porém, esse filme se tornou cult e hoje é considerado não apenas um dos melhores filmes de terror já feitos, mas também uma obra-prima da paranoia. Afinal, além dos efeitos visuais impressionantes, o verdadeiro terror desse filme está justamente em você não saber quem é quem que é o monstro. Em um ambiente isolado, sem comunicação e cercado por uma tempestade impiedosa, os personagens começam a suspeitar uns dos outros, natural. No filme eles desenvolvem um teste utilizando sangue e um fio aquecido, pois o sangue da criatura reage violentamente ao calor. Uma das coisas mais brilhantes sobre o filme é justamente o seu final ambíguo. E aqui vai um spoiler de um filme com mais de 40 anos, fazer o quê? Mas 2 sobreviventes sentados ali nas ruínas da base, compartilhando uma garrafa de uísque com tudo queimando em volta ao redor. Mas será que ambos são humanos mesmo? Ou será que um deles foi infectado? Ou os dois? O filme termina sem responder, deixando o público com essa dúvida. Curiosamente, em 2002, um videogame que serve como continuação desse filme foi lançado com a bênção de John Carpenter. Nele descobrimos que Mac Reed sobreviveu e continuou como humano. Mas, honestamente, a ambiguidade do final do filme original é muito mais interessante. E já que esse monstro causou grande destruição lá na base, o nosso próximo monstro é conhecido por causar destruições gigantes, literalmente. Godzilla. Com vocês, o titã que já destruiu Tóquio mais vezes que o departamento de trânsito local. Godzilla, ou como é conhecido em sua terra natal, Gojira. Lançado em 1954 pelo estúdio Toho, o primeiro filme de Godzilla não era uma aventura divertida que muitos associam à franquia hoje. Pelo contrário, era uma obra sombria, carregada de simbolismo, refletindo os traumas de uma nação que apenas 9 anos antes havia sofrido os horrores dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki. Godzilla foi concebido como uma metáfora para as armas nucleares e seus efeitos devastadores. Afinal, um dinossauro pré-histórico que desperta e sofre mutações por conta dos testes nucleares, joga toda a sua fúria sobre o Japão. Não é preciso ser um especialista em simbolismo para entender a mensagem, né? O diretor Ishiro Honda e o mestre de efeitos especiais Eiji Tsuburaya, acho que eu falei certo, né? Criaram não apenas um monstro, mas um símbolo cultural que perduraria por décadas. E fizeram isso com um orçamento extremamente limitado e a tecnologia ali da década de 50. E por falar em tecnologia, Godzilla foi interpretado por um ator vestindo uma fantasia que aparentemente pesava ali próximo de 100 quilos. O ator Haruo Nakajima, o primeiro a utilizar a fantasia, ele em entrevista depois disse que perdia até 3 quilos por dia de filmagem por conta do calor excessivo da fantasia. É como fazer crossfit destruindo aí as maquetes de Tóquio, deve ser bem legal, né? Ao longo aí de 70 anos e mais de 30 filmes, Godzilla passou por muitas transformações. De vilão aterrorizante do primeiro filme a herói protetor da Terra em muitas sequências, esse monstro mostrou uma versatilidade impressionante. Uma das características mais icônicas do Godzilla é seu rugido inconfundível. E olha que interessante, esse som foi criado esfregando uma luva de couro coberta de resina sobre as cordas de um contrabaixo, depois alternando a velocidade na gravação. Outra marca registrada é aquele raio atômico azul que ele dispara da boca dele depois que a cauda dele e as cristas começam a brilhar. Em 98, Hollywood tentou fazer sua própria versão do Godzilla, com o que parecia ser um tiranossauro mutante. O filme foi tão mal recebido que a Toho, detentora dos direitos do Godzilla, rebatizou a criatura apenas como Zilla, alegando que os americanos tiraram o God do Godzilla, God, Deus. Ah, agora eu entendi! Mais tarde, em 2014, Hollywood teve uma nova chance aí com o Godzilla, utilizando inclusive o seu Monster
Monsterverse, sendo assim o Godzilla muito mais fiel ao original japonês. E desde então o monstro tem prosperado aí tanto no Japão, como sempre foi, e agora mundialmente. Em 2016 o Japão lançou Shin Godzilla, uma reinvenção moderna que retornou às origens, às raízes sombrias e alegóricas do original. Dessa vez Godzilla servia como uma metáfora do desastre de Fukushima e a resposta burocrática e lenta do governo japonês. E claro, tivemos o mais recente e aclamado Godzilla Minus One de 2023, vencedor do Oscar de efeitos visuais, um filmaço. Eu já fiz um vídeo sobre ele, eu vou deixar no card aqui em algum lugar, dá um confere lá. Bom, nosso próximo monstro não tem o tamanho do Godzilla, mas o que lhe falta em estatura sobra em gosma. The Blob, a bolha assassina. E para finalizar nossa lista de monstros clássicos da ficção científica, vamos conhecer uma criatura que prova que você não precisa de garras, dentes e nenhuma forma definida para ser aterrorizante. Tudo que você precisa é ser uma gosma vermelha insaciável. Lançado em 1958, The Blob, ou a bolha assassina como ficou conhecida aqui no Brasil, é um clássico da era dos drive-in americanos. Com um orçamento modesto de apenas $110 mil, o filme conseguiu criar um dos monstros mais simples do cinema e da ficção científica. E já vou começar com uma curiosidade aqui, esse filme de 58 marcou uma das primeiras aparições do ator consagrado Steve McQueen, que aceitou um pagamento de $3 mil fixos ao invés de uma porcentagem dos lucros. Considerando que o filme arrecadou mais de $4 milhões, acredito que essa não foi uma das melhores decisões financeiras de sua carreira. A história começa quando um meteorito cai próximo de uma pequena cidade americana. Dentro dele uma substância gelatinosa e avermelhada que começa a crescer à medida que vai consumindo tudo pela frente. Não há diálogo, não há motivação complexa, é apenas uma massa alienígena com um apetite insaciável. O conceito é brilhante em sua simplicidade. Uma criatura amorfa que pode se esgueirar por qualquer espaço, que não pode ser ferida por armas convencionais e que cresce constantemente. É o pesadelo perfeito para a era de paranoia nuclear e o medo de invasão comunista dos Estados Unidos nos anos 50. Uma das cenas mais icônicas é quando a bolha invade um cinema lotado, causando pânico nos espectadores. Uma metalinguagem interessante, aí pessoas assistindo um filme de terror sendo aterrorizadas por uma bolha dentro de um filme de terror. Em 1988, a bolha assassina ganhou um remake que, surpreendentemente, é considerado por muitos como superior ao original. Eu, por exemplo, só assisti esse de 88, não assisti o de 58. Com efeitos especiais mais avançados e cenas de horror aí um pouco mais caprichadas, a nova versão transformou a bolha em algo mais visceral e perturbador. No remake eles mudaram um pouquinho a história, a bolha não é mais um monstro alienígena e sim uma arma biológica criada pelo governo americano. Porque aparentemente alguém achou que criar uma gosma incontrolável que derrete pessoas é uma boa ideia para uma arma de defesa nacional. Certamente que sim. E o ponto fraco da bolha é a sua vulnerabilidade ao frio, tanto no remake como no original. No final lá do filme original, a bolha é transportada para o Ártico, onde presumivelmente ela vai ficar lá congelada para sempre. A bolha assassina representa perfeitamente a era dos filmes B de ficção científica dos anos 50, quando o medo do desconhecido, da invasão estrangeira e dos perigos da energia nuclear alimentavam a imaginação dos cineastas. E assim chegamos ao final da nossa jornada pelos 5 monstros clássicos de ficção científica. Cada um deles, à sua maneira, capturou algo fundamental sobre medos e ansiedades de sua época. Mas esses monstros fizeram mais do que nos assustar. Eles nos fizeram pensar, questionar e às vezes até mesmo simpatizar com o outro. Porque, no final das contas, os melhores monstros são aqueles que refletem algo sobre nós mesmos. Agora eu queria saber, qual que é o seu monstro favorito dentro dessa lista que eu coloquei? E se você tiver algum outro monstro que você curte mais e não está na lista, escreve aí nos comentários. Bom pessoal, vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir mais esse vídeo, não se esqueçam de se inscrever, comentar, compartilhar. Valeu pessoal, vou indo, um abraço, tchau!